Sejam muito bem-vindos ao canal Sombras do Medo. Prestem atenção, pois a escuridão tem histórias para contar. Hoje, eu convido vocês a se sentarem na primeira fila de um pesadelo. Vocês vão conhecer a história da noite em que a tela de um cinema abandonado piscou sozinha. Há um boato sombrio que sussurra entre os mais corajosos. Dizem que quem vê essa tela pode nunca mais voltar a ser o mesmo. Estão prontos para comprar o ingresso para este terror? Então apaguem as luzes e vamos começar. O antigo Cinema Rex estava fechado há décadas. Um túmulo de concreto e memórias empoeiradas no coração da cidade. As poltronas de veludo vermelho, agora cobertas por uma grossa camada de pó, pareciam pequenos fantasmas sentados. O cheiro de mofo e tempo parado era tão denso que quase se podia sentir o gosto no ar. E o silêncio era tão pesado que chegava a doer nos ouvidos. Uma ausência de som quase sobrenatural. Foi nesse cenário desolador que 4 jovens, movidos pela adrenalina e pela tolice da idade, decidiram invadir o local em busca de aventura. Eles rastejaram por uma janela quebrada nos fundos, e o interior os recebeu com um abraço frio e escuro. No início, tudo era diversão. Riam alto, faziam piadas sobre os fantasmas dos antigos frequentadores, e seus risos ecoavam de forma estranha pelas paredes descascadas. A luz de suas lanternas dançava, revelando teias de aranha que pareciam véus de noiva esquecidos. Eles exploraram o lobby, a bilheteria vazia, até que, inevitavelmente, chegaram à sala de projeção principal, o coração do cinema. Foi ali que tudo começou a mudar. O ambiente na sala principal era diferente. Mais frio, mais opressor. Enquanto eles caminhavam entre as fileiras de poltronas, um deles, talvez por instinto, apontou a lanterna para o palco. E foi então que aconteceu. A tela gigante, manchada e rasgada em alguns pontos, piscou. Uma vez. Depois, 2 vezes. Como um olho gigante despertando de um sono de décadas. Um arrepio coletivo percorreu o grupo. Antes que pudessem processar o que viram, um som impossível preencheu o silêncio. O zumbido mecânico e o clique rítmico de um projetor antigo, começando a funcionar. O som vinha da cabine. Lá no alto, a tela, antes escura, começou a brilhar com uma luz pálida e doentia. E então, mostrou uma imagem. Não era um filme antigo, a imagem mostrava eles mesmos. Os 4 jovens, sentados em poltronas, exatamente como estavam naquele exato instante. A câmera, a perspectiva, era como se alguém os estivesse filmando. Mas havia algo terrivelmente errado. Atrás das cópias deles na tela, nas sombras projetadas, formas escuras começaram a se mover, figuras humanoides, retorcidas, que não existiam na sala real com eles. O pânico tomou conta. Assustados, eles se viraram e tentaram sair correndo, de volta pelo caminho que vieram. Mas a porta principal de madeira maciça estava trancada, emperrada, imóvel. E a imagem na tela mudou, mostrando exatamente isso. Suas próprias imagens, presas, batendo com desespero na porta do lado de dentro. O desespero se tornou puro terror. Eles gritavam, chutavam a porta, empurravam com toda a força, e cada grito de pânico voltava para eles como um eco distorcido e zombeteiro, vindo das caixas de som antigas do cinema. A tela continuava a exibir seu tormento em tempo real. Uma transmissão ao vivo do inferno particular em que haviam entrado. Foi então que uma das jovens, em meio às lágrimas e ao pânico, teve um momento de clareza. Ela gritou: "Se o projetor está ligado, ele precisa de energia! Temos que desligá-lo!" Era a única esperança. Sem pensar 2 vezes, eles correram escada acima, em direção à cabine de projeção. A porta estava trancada. Eles forçaram, chutaram, bateram com os ombros, até que a madeira velha finalmente cedeu, com um estalo alto. Lá dentro, não havia ninguém. Apenas o projetor antigo, coberto de poeira, funcionando sozinho, com a luz saindo de sua lente, como um olho amaldiçoado. O rapaz mais corajoso do grupo
Não hesitou. Ele se jogou sobre a máquina, ignorando o risco de um choque. Arrancou os cabos da parede com as próprias mãos. No mesmo instante, a tela se apagou. A sala mergulhou de volta, no silêncio absoluto. E eles ouviram o som suave e libertador da fechadura da porta principal se destravando. Um clique que soou como a mais bela música. Os 4 conseguiram sair, tropeçando uns nos outros, e respiraram o ar frio da noite como se fosse a primeira vez. As luzes da rua nunca pareceram tão brilhantes, tão seguras. Desde aquela noite, nenhum deles jamais ousou chegar perto do cinema abandonado novamente. E eles fizeram um juramento. Se aquela tela ainda piscar um dia, na escuridão, eles não estarão lá para assistir ao espetáculo. Essa foi a história da tela do cinema, que nunca se apaga. E felizmente, por um fio de sorte e coragem, esses jovens escaparam do pesadelo. Mas a pergunta fica no ar. E se fossem vocês? O que você faria se estivesse preso lá dentro, assistindo a si mesmo em uma tela fantasma? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou dessa história e sentiu um arrepio na espinha, não se esqueça de curtir o vídeo e, o mais importante, se inscreva no canal Sombras do Medo para mais histórias assustadoras como esta. Nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver coragem,